Essa semana eu coloquei camisa preta por 2 dias. Eu andei de luto esses 2 dias pela nossa nação. Muita tristeza. E quando eu olho essa bandeira, eu falo: meu Deus, cuida do Brasil, abençoa o Brasil. Essa é a minha pátria, eu amo essa nação. Nasci aqui, não troco por nenhuma outra. E eu creio que o Senhor está usando essa situação para trazer um pouco mais de patriotismo ao povo, de amor pela nação, de saber que uma nação não é o meu bem-estar, é o bem-estar da população como um todo. Se a população sofre, nós sofremos. Isso aí não é uma conversa política, porque eu já fui convidado no passado para ser assessor de prefeito, essas coisas. Eu falei: não, eu tenho um outro ministério. Eu não fui chamado para isso, eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Mas eu queria que nós nos apaixonássemos novamente pela nossa nação, que nós amássemos o nosso povo, porque não é a bandeira, é o povo que está por trás dessa bandeira. Amém? 200 milhões de pessoas que têm sofrido. É que muitas vezes nós não vamos. Esses dias eu fui levar uma sobrinha minha aqui no Mário Gatti, e ainda que é bom, ainda funciona, mas a coisa está muito séria em muitos lugares, porque tudo isso que foi retirado, foi saqueado da nossa nação, poderia ter sido levado ao povo e abençoado as pessoas que estão sofrendo, que não tem como ter um plano de saúde, uma educação adequada. E já era tempo, já passou do tempo de nós termos uma nação um pouco mais digna e mais honrada. Mas o Senhor é o Deus que está removendo aquilo que não é dele. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Mas nós temos que ser exemplo. Amém? Exemplo nas pequenas coisas. Exemplo na palavra, na fidelidade, na verdade, no amor, no aconchego. Êxodo capítulo 12, versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal. Será o que, igreja? O principal dos meses. Será o que? O primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, aos 10º dia desse mês, cada um tomará para si o que, gente? Não estou ouvindo a igreja. Tomará para si segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 11: desta maneira o comereis: lombos cingidos, com vestes, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É o que? A Páscoa do Senhor. Amém? Diga assim: é a Páscoa do Senhor. Senhor Deus, pedimos que a Tua graça venha sobre nós nessa noite. Fala conosco, diga ao Espírito Santo: fala comigo, Espírito Santo. Toca na minha vida fortemente. Obrigado pelo esse louvor tão intenso que tivemos. Obrigado pelas ofertas que tivemos o privilégio de dar. Obrigado, Senhor, porque podemos oferecer esse culto em louvor e adoração a Ti. Agora, ajuda-nos a entender a Tua palavra e a vivê-la, colocá-la em prática, no nome de Jesus. Amém? Após 430 anos, Israel estava cativo do Egito durante 430 anos. Um povo que não tinha liberdade, um povo que não tinha nada que era seu. Um povo que não podia sonhar com o futuro, não podia sonhar, não tinha sonhos, porque tudo se resumia a trabalhar para os egípcios. Era a força do trabalho dos egípcios. Havia ali só que saiu de lá foram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. No mínimo 2 milhões de pessoas a serviço do Egito, trabalhando. Tanto a geração ativa como a geração que vinha vindo. Um povo escravizado, um povo que não tinha nada que era seu, tudo pertencia aos egípcios.
E durante 430 anos, eles foram esmagados, foram explorados, e não tinham nada que eles pudessem sonhar, nem seus filhos, nem eles e nem ninguém. Deus chama um homem chamado Moisés, que havia vivido no Egito durante um bom tempo, e fala: eu quero que você vá lá e tire o meu povo do Egito. E o negócio é o seguinte: você vai tirar o povo do Egito sem levantar sequer uma espada, sem nenhum tipo de derramamento de sangue, e eu vou arrancar todo esse povo de lá. E Moisés sabia muito bem o que significava o Egito, quem era o Egito, como aquele povo se portava. Por isso que ele resistiu no seu chamado. Mas finalmente ele vai, e agora nós estamos aqui no momento onde que 9 pragas foram liberadas sobre o Egito. Pragas terríveis, desde que a água se tornou em sangue, e de todas as pragas, das rãs, dos piolhos, dos gafanhotos e tantas outras pragas, que quem viu o filme 10 Mandamentos, graças a Deus está aí no cinema, né? Para todo mundo saber e conhecer. E as pragas vieram, e essa aqui está antecedendo a 10ª última praga. Agora seria a última, e Deus endurecendo o coração de Faraó. Isso tinha um motivo, e vocês vão entender nessa noite por que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Mesmo às vezes ele querendo liberar, Deus endurecia, e as pragas consumindo a nação. E agora era a última praga, e Deus vem para Moisés e fala assim: este mês será o mês principal. Eu quero que este mês agora, o mês de Abib, que é o mês para nós aqui de março e abril, seja o principal dos meses. E olha, vocês peguem um cordeiro, um que, gente? Um cordeiro por família. Vocês, no 10º dia, vocês peguem o cordeiro, guardem esse cordeiro até o 14º dia. No 14º dia vocês sacrificam o cordeiro, passam o sangue do cordeiro nos umbrais, no batente da porta, porque eu vou passar, e vai ser recolhido todos os primogênitos do Egito. Eles vão morrer numa só noite, tanto de homens, mulheres, como também de animais. Vai haver um luto como nunca o Egito viu. E é interessante, irmãos, que isso vem, se você der uma olhadinha no versículo 12, no finalzinho do versículo 12, eu vou ler todo. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E aí ele diz assim: executarei juízo sobre todos quem? Não são os homens, irmãos, sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Diga assim: o Senhor é Deus, Ele é o Yahvé, Ele é o Jeová, Ele é o Senhor, Ele é o Criador. O problema aqui era um problema de deuses, do Deus Criador dos céus e da terra, e dos deuses com letra minúscula, que foram as criaturas. Era uma guerra do Criador com as criaturas, dos demônios que um dia se voltaram contra Deus, dos anjos caídos que foram liberados para a terra. E eles levaram esse povo a ser um povo extremamente idólatra, um povo que cultuava tudo quanto é coisa, tudo quanto é imagem, tudo quanto é demônio. E eles invocavam e viviam nisso, estavam subjugados, debaixo de uma ação maligna. E Deus foi trabalhando com Faraó e mostrando para ele que cada praga significava um Deus, e todos os deuses foram um a um se dobrando diante do poder de Deus. Amém? Quando vinha a praga das rãs, as rãs vinham. Aí Moisés ia a Faraó, falava assim: ora Deus, fala para ele tirar. Moisés orava e as rãs iam embora, sim ou não? Quando vinham os piolhos, manda o piolhado embora, né? Então as mães aí, quando tiver piolho na cabeça das crianças, só orar, põe a mão e fala: sai daqui, piolhada vai embora, né? Tem uns remedinhos aí que ajudam também, mas orava e o piolho ia embora. Gafanhoto vinha, aí os gafanhotos iam embora, e assim foi, e assim foi, e assim foi, em todas as pragas. E cada um dos deuses foram se dobrando diante do Deus de Israel, do Deus Criador de todas as coisas. Mas agora haveria algo muito importante para acontecer. E agora haveria um luto como nunca houve.
talvez nunca haverá, onde todas as famílias, diz a Bíblia, sofreram a perda de alguém, porque toda a família tinha um primogênito, e todos os primogênitos acabaram morrendo numa só noite. E na noite em que os primogênitos morrem, Faraó chama Moisés e fala: manda esse povo embora daqui, leve embora. Mas é interessante, em nenhuma das casas dos israelitas havia morte, porque eles pegaram o sangue de um cordeiro, pegaram o sangue, passaram, e quando o anjo passou na meia-noite e olhou para aquela porta e havia aquele sangue, ele falou: não, nessa casa eu não posso entrar. O mal não pode entrar ali, o destruidor não pode entrar ali. Tudo isso, irmãos, estava apontando a algo que iria acontecer há 1400 anos depois. Eu disse 1400 anos. É certo que nesse tempo os profetas foram falando, Isaías falou e outros profetas falaram de que haveria um cordeiro, e esse cordeiro que tira o pecado do mundo viria, e ele seria maldição no lugar da humanidade. Deus vem avisando a humanidade, até que o cordeiro perfeito fosse executado, e foi executado há 2000 anos atrás. Amém? Não? Quando eu olhei essa figura, eu falei: meu Deus, tudo isso mudou a humanidade, mas isso aconteceu 1400 anos depois. Mas quando eu olho essa história, Deus trazendo juízo sobre todos os deuses do Egito, eu vejo algumas lições aqui no Velho Testamento e no momento aqui em que isso acontece. No capítulo 11, no versículo 7 aí de Êxodo, um pouquinho antes, na página anterior, ele diz assim, acompanhe comigo, 11, 7. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais o que, gente? Que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. A palavra de Deus diz lá em Malaquias, capítulo 3, 18, ele diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ele está falando no último livro do Velho Testamento, de que um dia eles viram a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o povo de Deus e aquele povo que não quis se tornar povo de Deus, e aqueles que quiseram foram juntos. Porque nesse tempo, eu creio que muitos dos egípcios se converteram e começaram a adorar o Deus de Israel, e foram até embora com eles. Mas ele está dizendo que, para que todos saibam que há uma distinção. A primeira lição que nós tomamos aqui é que há distinção entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Mas aí você fala assim: mas pastor, uma pessoa que crê em Deus, fiel a Deus, ela fica cancerosa, ela pega câncer, sim ou não? E aquele que também não crê. Mas que distinção é essa? Uma pessoa que crê em Deus, que é fiel ao Senhor, às vezes ela não tem tanto poder aquisitivo como uma pessoa que não crê em Deus. Mas que distinção é essa? Se eu estou vendo o mal acontecendo dos dois lados, tanto daquele que crê como daquele que não crê, mas que nó é esse? E a Bíblia está dizendo que o Senhor faz distinção entre o perverso e o justo. Irmãos, eu asseguro para vocês, para você que é filho, você que é filha, você que entregou o seu coração ao Senhor, você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é filho de Deus. Deus sim faz distinção entre você que é filho e aquele que não é filho ainda. Ele deseja que todos sejam salvos, amém? Não? Jesus não veio apenas para alguns, Ele veio para toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus. E esse cordeiro que estava lá no Egito simbolizava esse Jesus. Esse cordeiro queria morrer um dia, como aquele cordeiro morreu. E aquele que crê no cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vai ser salvo e se torna filho de Deus. Ora, irmãos, uma pessoa que não crê no Senhor, ela não tem esperança, porque se ela morrer hoje, para onde ela vai? Ela não sabe. Mas se você morrer hoje, se eu morrer nessa noite, nós sabemos para onde nós vamos. Nós temos esperança.
Se você contrair uma enfermidade incurável para a humanidade, você tem esperança, porque nós cremos num Jesus que levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores e maldições. Eu tenho esperança. Eu posso estar na situação mais catastrófica do mundo, eu tenho esperança, porque Deus faz distinção entre aquele que serve e não serve a Ele. Todos os discípulos, exceto João, morreram de morte agonizante, mas muitos dos ladrões também morreram de morte agonizante. E por acaso Jesus foi morto no meio de 2 ladrões? Mas a diferença de um é que um ainda reconheceu Jesus como Senhor, e ele disse para aquele: hoje estarás comigo no paraíso. Todos os 3 morreram, mas tanto Jesus como aquele ladrão foram para o paraíso. A diferença, irmãos, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. A questão, deixa eu te falar, e guarda isso no teu coração, nós somos muito naturais no momento que nós estamos vivendo. Presta atenção nisso. Nós medimos as coisas de uma forma, num tempo muito curto. A nossa memória, a nossa visão, muitas vezes é muito curta, não é atemporal, não vai longe. E por causa dessa visão míope, nós olhamos as coisas muito no seu momento, e não conseguimos ver a médio ou longo prazo as coisas acontecendo. E é por isso que nós julgamos as coisas de uma forma muito pequena, porque nós não conseguimos olhar com o olhar do Senhor, porque o olhar do Senhor é com tempo, e um tempo longo, e um tempo eterno. Que o Senhor abra os nossos olhos, porque Ele faz distinção sim entre você que serve e aquele que não serve. Você é filho, Ele olha para a terra e Ele vê os filhos. Pastor Marcos tem uma filha, eu tenho uma filha. Se colocar a Paola e a Laís, eu vou olhar para minha filha de uma forma diferente do que eu olho para a filha dele, porque não é minha filha. E ele vai olhar para minha filha de uma forma diferente do que ele olha pela filha dele, porque a Paola é filha dele. Assim é Deus conosco. Deus ama todos. Deus ama quem? Toda a humanidade, porque Deus amou mas nem todos são filhos, e Ele trata como filho aqueles que são verdadeiros filhos. A segunda coisa, no capítulo 12, no versículo 12, diz assim, foi o que eu li: executarei juízo, finalzinho, sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. A segunda coisa, a segunda lição é que Deus traz juízo sobre todos os deuses. Deus é o Deus que venceu toda ação maligna e satânica. Jesus, ele entra na terra dos Gadarenos, e havia um homem que morava nos sepulcros, todo rasgado não, estava nu na verdade. Ele era preso por cadeias, por grilhões, ele arrebentava tudo, ninguém conseguia passar por aquele lugar. Um homem endemoniado. Jesus entra naquela terra, ele imediatamente se prostra e fala: que tenho eu contigo, Filho de Deus, vieste me atormentar antes do tempo? Olha, como se Jesus atormentasse alguém. E Jesus manda sair aqueles demônios, e diz a Bíblia que era uma legião, e se pensarmos que uma legião romana era composto de 6.000 soldados, e possivelmente haveria 6.000 demônios na vida daquele homem. E Jesus, sem fazer um gesto brusco, sem usar nenhuma palavra diferente, sem ter nenhum estribulicho, né? Ele simplesmente fala: sai daí. E os demônios têm que obedecer, porque ele veio e destruiu as obras de Satanás. Deus trouxe juízo a todos os deuses do Egito. Eu sou o Yahvé, o Todo-Poderoso. Terceira coisa, no versículo 13 ele diz: o sangue vos será por sinal. O que é por sinal, irmãos? O sangue, porque é vida. Será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá, diga assim comigo, não haverá entre vós praga destruidora. Amém? A terceira coisa é que a Páscoa fala não só da distinção entre aquele que serve e não serve, do juízo contra os demônios, mas de uma proteção contra aqueles
que servem a Deus. Ele diz em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. O problema não é morrer fisicamente. O problema é o que vai acontecer comigo depois da minha morte física. Eu não tenho que temer a minha morte física. No entanto, queridos, depois você vai no cinema. Amém? Eu estou falando para você ir no cinema. Ó, que benção, hein? Pastor moderno. Vai lá no cinema, vai assistir um filme chamado Ressurreição. É o primeiro filme que eu conheço após a ressurreição de Jesus. Porque todos os filmes terminam com a ressurreição. Esse não, ele parte da ressurreição e continua um pouco. Vale a pena você assistir. E muitos dos fatos lá são bíblicos. Irmãos, e não é alguém cristão que filmou um filme, não. É a mídia do mundo, né? Você vai ver que é uma grande filmadora aí, a Columbia lá, que faz o negócio. E o mundo está sabendo que houve ressurreição. Amém, não? Mas a proteção, não tema aqueles que matam o corpo. Cuidado com aquele que pode fazer perecer a sua alma no inferno. Esse dia eu mandei para um jovem uma mensagem, e eu disse assim, cuidado, e coloquei o texto, e Pedro o seguia de longe. Cuidado com a distância que você está de Jesus, porque daqui a pouco você pode estar tão distante que você não volte mais, não encontre o caminho de volta. É muito sério isso. Mas a questão é que quando eu tenho o sangue de Jesus nos umbrais do meu coração, Apocalipse fala assim, eis que estou aonde? Jesus fala, a porta. E o que? Se alguém abrir a porta e me convidar para entrar, eu entrarei e o que? Cearei com ele e ele comigo. E quando ele entra, ele marca a porta do teu coração com o seu sangue. E aí diz 1 João que o inimigo não lhe toca. Você está guardado pelo sangue do Cordeiro. Ninguém pode te tocar. Você entende isso? Enquanto todos os primogênitos estavam morrendo, nenhum animal morreu em Israel, nem os animais, por causa do sangue. A quarta coisa, versículo 27, acompanhe comigo, diz assim, respondereis, quando os filhos perguntarem, né, que rito é esse e tal, respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima, passou por onde? Não entrou, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, ele livrou o quê? As nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou a Deus. Amém, não? Queridos, a Bíblia diz, Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o Deus que nos liberta. Ele é o Deus que liberta as nossas casas. Ele é o Deus que guarda os nossos lares. Ele é o Deus que quando você convida, Ele fala, entra na minha casa, como diz o cântico. Mas entra na minha vida em primeiro lugar, antes do Senhor entrar na minha casa. Porque Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele habita no lugar onde Ele criou, que é você, de carne e osso. Amém, não? Dá um beliscãozinho assim de amor no teu irmão, fala assim, é aí que ele mora aí, ó. Aí é a casa dele. Amém, não? Ele mora aí dentro. Você imagina um negócio desse, irmãos? Você pode fazer uma casa de ouro, a coisa mais linda do mundo, a basílica mais cara da história. Ele vai falar, não entra aí. Mas quando alguém está lá, debaixo de uma ponte, a pessoa mais desprezada da sociedade fala, Jesus, entra no meu coração. Ele entra. Porque aí é o lugar dele. Diga assim, aqui é o lugar dele. Fala para ele, fala assim, Jesus, aqui é o teu lugar, ó. Daqui o Senhor não sai, ninguém tira. Amém, não? Nenhuma situação, nenhum problema, nenhuma enfermidade, nenhuma ameaça de morte, nenhum golpe maligno pode arrancar aquilo que o Senhor fez na minha vida. No capítulo 13, no versículo 14, dá uma olhadinha no outro capítulo aí, diz assim, quando teu filho amanhã te perguntar, que é isto?
responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Amém? Todos nós um dia andamos no Egito, você e eu. Quando nós não tínhamos Jesus, a nossa vida era comparada àqueles que estavam no Egito, debaixo da servidão de Satanás. Não tínhamos perspectiva de vida, não tínhamos futuro, não tínhamos uma eternidade com Cristo. Mas um dia a luz resplandeceu nas trevas, e o Senhor Jesus entrou no nosso coração, e Ele mudou a nossa vida. Em último lugar, versículo 36 do capítulo 12. Volta aí, capítulo 12, versículo 36. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Pela primeira vez na história da humanidade, um povo é despojado sem guerra. As riquezas dos egípcios foram colocadas nas mãos dos israelitas. Porque há um versículo em Jó, um dos livros mais velhos da Bíblia, que diz assim, Jó 27:16: se o perverso amontoar prata como pó, e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Amém? O terceiro princípio que nos remete à Páscoa é que a Páscoa fala de prosperidade. Amém? Não? A Páscoa não é um ovo de Páscoa, não é um coelho que foi inventado pelo homem, tentando falar que o coelho é algo que frutifica, que se prolifera muito rápido, e que o ovo é o início de uma vida. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é que quando eu entendo aquilo que aconteceu naquele dia, onde o Senhor foi lá e arrancou um povo com as suas mãos do Egito, como te arrancou do Egito e me arrancou também do pecado, do engano, da mentira, da imoralidade e de tantas perversidades, do vício. E eu agora saio de lá para uma terra que mana leite e mel, e nós estamos caminhando hoje, eu e você, em direção a uma terra eterna que mana leite e mel, onde Ele foi primeiro nos preparar lugar. Amém? Não? E é interessante que o povo, quando foi sair do Egito naquela noite, naquela madrugada, eles falavam assim: olha, você tem alguma coisa para me dar? Não, leva isso. E foi dando ouro, foi dando prata, foi dando tudo, mas vai embora daqui, chega de destruição nesse lugar. E eles saquearam o Egito, sem derramamento de sangue, e sem sequer uma espada ser levantada, porque o nosso Deus, Ele faz dessa forma. Amém, queridos? E no Novo Testamento, o que acontece? João Batista, primo de Jesus, ele nasce, começa o seu ministério um pouco antes de Jesus, preparando o caminho para Cristo, para o ministério de Jesus. Quando Jesus passa, ele vira para os seus discípulos e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles falaram: uai, por que Cordeiro de Deus? Ele fala: vocês lembram? Quando o nosso povo estava no Egito, um cordeiro foi morto lá atrás, e o sangue daquele animal representava o sangue de Cristo colocado nos umbrais das portas. Irmãos, deixa eu te falar algo. Não foi o sangue do animal que impediu que aquele anjo da morte entrasse na casa dos israelitas, porque aquele sangue apontava para o sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário. Quando eles veem o sangue, eles se lembram do sangue que será derramado 1400 anos depois, e eles não podem entrar. Um animal foi morto, um cordeiro foi morto, para que um povo fosse protegido e guardado. Depois de 1400 anos, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo de Nazaré, é morto, para que Ele pudesse remover definitivamente os nossos pecados. Amém? Não? E é interessante nós pensarmos nisso, porque em Lucas capítulo 22, olha aí comigo, por gentileza. Vai lá, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João.
Lucas 22, Mateus, Marcos, Lucas 22, 14. Acompanhe comigo. Quem achou, diga amém. Posso ler, igreja? Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco o que, igreja? Esta o quê? Eles estavam lembrando a saída do Egito. Essa era a Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei, e o quê? Reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós. Fazer isto, hein? Isto é meu corpo. Semelhantemente, depois de cear, ter comido o pão, ter partido o pão, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do quê? Da nova aliança. Diga comigo: nova aliança. No meu sangue derramado em favor de vós. A velha aliança, se tem a nova é porque teve a velha. A velha aliança era baseada em sangue de animais. A nova aliança é baseada no sangue do Cordeiro. Os sacrifícios feitos anteriormente não eram suficientes para apagar, para cancelar a dívida que tínhamos, mas precisava vir o Cordeiro perfeito, sem pecado, derramar o seu sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados, porque o sangue é vida. E esse sangue deveria ser derramado de uma vez por todas, para que não houvesse mais morte de animais. E todo aquele que cresce nesse Cordeiro que tira o pecado do mundo, o sangue dele iria tocar o seu coração, iria guardar a sua vida. É por isso que tomamos a ceia mensalmente, onde o pão simboliza o corpo de Cristo e o cálice, o seu sangue que foi vertido por nós. O pão que nos alimenta, que nos fortalece, e o cálice que nos purifica, seja qual for o pecado, não importa o pecado. No capítulo 24, aqui de Lucas, vai lá comigo, estou terminando. No verso de número 1: mas no primeiro dia da semana, num domingo como esse, alta madrugada, como foi hoje pela manhã, foram elas quem? Quem são elas? A Maria Madalena, a Joana e a Maria. Olha as três aqui, nessa figura. Foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, para colocar um cheiro de aromas, embalsamar o corpo de Cristo, quem sabe. E encontraram a pedra removida. A pedra estava o que, gente? Removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o que? O corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não, diga assim comigo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém? Não? Glória a Deus. E isso muda a história da humanidade. Por isso que Deus fala para Moisés: Moisés, esse aqui é o primeiro mês do ano, é o dia mais importante. O dia mais importante para nós cristãos é a partir do dia da ressurreição de Jesus. Numa madrugada de domingo, ele já não estava mais lá. Ele venceu a morte. Irmãos, há muitas pessoas boas no mundo, há muitos homens que deram a vida por muitos, mas todos eles, Maria, os apóstolos todos, morreram, e os seus corpos, eles se desintegraram nos seus túmulos. Maomé morreu e desintegrou no túmulo, e assim outros tantos homens
e bons homens e mulheres que morreram, mas o único que venceu a morte foi Jesus. E o último inimigo a ser vencido era a morte, e a morte precisava ser vencida. E ele avisou os discípulos: olha, gente, eu vou ressuscitar. Eles ficaram meio que incomodados, esperaram o tempo. Uns voltaram para Emaús, outros voltaram a pescar, se dispersaram, e Jesus começa a aparecer em vários lugares. Durante 40 dias ele se manifesta para dizer: eu estou aqui. E quando ele chega para Tomé, porque Tomé fala assim: ah, se eu não colocar o dedo na ferida, eu não vou crer. Então ele aparece para Tomé e fala assim: Tomé, está aqui, ó, põe o dedo aqui, põe o dedo aqui, sente o que está acontecendo. E ele diz assim: mais bem-aventurados são os que não viram e o que? Creram. Diga para o teu irmão assim: você é muito bem-aventurado, porque você creu sem ver. Amém? Não? Irmãos, se alguém chegar para você hoje e falar assim: mas Jesus, isso é uma história, alguém inventou essa história, tentaram fazer de tudo para achar um corpo que pudesse dizer: aqui o corpo é dele. Nunca acharam, e nunca vão achar, porque ele ressuscitou. Mas eu não preciso ver para crer, eu creio. Está dentro de mim, ele é vida em mim. O sangue dele foi derramado no meu coração, a proteção dele está em mim, a graça dele está em mim. Eu sou filho dele. Amém? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, quero terminar. Colossenses 2, no verso de número 13, Paulo escreve assim: acharam, amém? E a vós outros que estáveis o que, gente? Mortos pelas vossas transgressões. Queridos, olha aqui, lá no Éden, o pecado matou o homem, separou o homem de Deus, o seu espírito morreu, aquilo que ligava o homem a Deus acabou de ser morto. Quando acontece isso, vive-se um bom tanto da humanidade através de sacrifício de animais, para tentar cobrir o pecado, para que o homem se relacione novamente com Deus. Aí Jesus vem, ele morre, ressuscita, e agora ele diz assim: eu vou e o meu espírito virá, e aqueles que me confessarem como Senhor, eu vou entrar no coração deles, e eu vou dar vida novamente ao seu espírito, para que eu possa me relacionar com ele. Eu estava morto, longe do Senhor, o meu espírito estava morto, sem vida. Quando o Espírito Santo vem em mim, o meu espírito ressuscita, ele é refeito novamente, e eu começo a me relacionar com Deus, porque Deus é espírito, e ele se relaciona com o espírito. Queridos, quando o meu espírito é cheio do Espírito Santo, a minha alma se resolve, eu começo a perdoar, eu começo a ter uma alegria que ninguém pode tirar. Eu estou passando por momentos difíceis, mas eu estou feliz. Eu estou doente, mas eu tenho esperança, eu tenho alegria dentro de mim. Às vezes eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho o que eu preciso. E se eu não tenho o que eu preciso, eu tenho a alegria do Espírito Santo, porque o reino de Deus também é alegria no Espírito Santo. E ele está dizendo: e vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos, perdoando quantos pecados? Todos os nossos delitos. Quem pode dizer amém? Tendo cancelado, irmãos, a palavra é cancelamento do escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças do Velho Testamento, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, porque ele cumpriu a lei na sua totalidade, coisa que eu e você não conseguimos nunca cumprir. Versículo 15:
e despojando os principados e as potestades, publicamente as expôs ao desprezo. Diga comigo assim: triunfando deles na cruz. Amém? Não? Quando Satanás achou que tinha matado o Filho de Deus, ao terceiro dia ele ressuscita. Ele fala: ó, gente, dá uma limpadinha na roupa assim, estou aqui de volta. E os caras entram em pânico. Daqui as chaves da morte, porque eu venci a morte. Irmãos, presta atenção numa coisa: se você está passando por um problema difícil, com certeza ele é menor do que a morte. E se a morte foi vencida, o seu problema pode ser vencido. Amém? Não? Mas Jesus é tremendo, porque Jesus ficou 3 dias no sepulcro, mas Lázaro ficou o quê? 4, 1 de lambuja. E ele fala: ninguém pode me deter, porque eu sou o Senhor da vida. E Lázaro, depois de 4 dias, o pessoal falando: está fedendo, está cheirando mal aí. Ele falou: tira a pedra. E naquela manhã de domingo deu um belo de um terremoto, e a pedra foi removida, e o selo romano foi rompido, porque estava lá um selo romano, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus, porque os fariseus falaram: olha, se ele sumir aí vai ficar pior ainda. Mas ninguém segura, irmãos. E a pedra foi removida, e Jesus, ele ressuscita dos mortos. Ele vence a morte, ele vence as maldições. E nós estamos aqui fruto dessa ressurreição. Você é fruto da ressurreição. Você, quando entrou nas águas do batismo, você morreu para a velha vida. E quando você saiu das águas, você ressuscitou com Ele. Você morreu com Ele, com Jesus. E quando você sai das águas, você ressuscitou com Ele. Você é uma nova criatura. Estamos em transformação e mudança. Ainda nós erramos. Quem erra aqui, levanta a mão. Se você não levantou a mão, porque você já morreu e não sabe, está lá com Jesus. Você é um corpo espiritual. Não. Mas nós pecamos, erramos, mas nós não vivemos no... Amém? Quem aqui já brigou com a esposa uma vez na vida? Quem já brigou com o marido uma vez na vida? Quem já brigou com o filho? Quantos filhos já brigaram com os pais? Às vezes até desonraram os pais. Mas existe uma palavrinha que chama-se arrependimento. E o arrependimento cancela. O escrito é cancelado. Irmãos, o escrito é o quê? Pergunta para o teu irmão assim: o que é uma coisa cancelada? Pergunta para ele. Ele vai te filosofar agora. Vira para o teu irmão e fala assim: cancelado? É cancelado. Não existe mais. Tá bem, não? Acabou. Já era. Você fez uma dívida no mercado lá perto de casa, e aí você vai lá e fala para o cara assim: ó, não tem dinheiro para te pagar não. Eu falo assim: não, a tua dívida está... Ele fala assim: mas e o papelzinho que eu assinei aí? Espera lá. Ele pega um fósforo e queima aquilo, e aquilo vira cinza, e não tem como juntar mais aquilo. O seu pecado virou cinza, foi lançado no mar do esquecimento. Satanás é que lembra dos nossos pecados, mas Jesus fala: não sei não, eu não sei o que você fez, eu não sei quem você foi, eu só sei que você é o meu filho e a minha filha amada. Eu morri por você, eu estou aqui, e a promessa é: eis que estou convosco todos até a consumação dos séculos. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Vamos demonstrar este amor profundo pelo nosso amado Jesus. Comece a dizer a Ele o quanto você o ama, o quanto você é grato a Ele. Deus, o túmulo está vazio. Tentaram modificar a história, tentaram comprar os guardas, tentaram de tudo no passado. A corrupção é antiga, Senhor, mesmo dentro da religião, infelizmente.
mas o Senhor traz algo novo. O Senhor veio trazer um novo tempo no nosso meio, onde a vida agora é no Espírito, onde a salvação é pela fé, onde o pecado é eliminado quando arrependido, o escrito de dívida não existe mais, foi cravado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Pai, que nessa noite a glória do Senhor venha sobre o teu povo. Ora baracanta da barianda da baracai. Feche os seus olhos, receba agora a presença de Jesus ressurreto. Ele diz: eu vou, mas eu vou enviar o meu Consolador, o Espírito Santo da promessa. Ele virá e Ele estará convosco todos os dias. Eu não deixo vocês órfãos, jamais os abandono, porque eu os amei até o fim e o amarei sempre, diz o Senhor Jesus. O Espírito de vida está aqui. Olha, meu querido irmão e irmã, a situação que você está atravessando é infinitamente menor do que a morte. Ele venceu a morte, então tudo tem solução. Seja na sua casa, na sua saúde, nas suas emoções. Se você tem sofrido com alguma enfermidade, é hora de você dizer: Senhor Jesus, venha, venha a vida, que o poder da ressurreição venha. Eu oro, Pai, por essa irmã, pela Sônia, que nesse dia e nessa noite já agonizou tanto, Senhor, por uma enfermidade gravíssima. Que o Espírito de vida, o poder da ressurreição venha sobre ela. Que o poder da ressurreição venha sobre você. Sabe, se você estiver enfermo nessa noite, seja no físico, na alma, se há alguma angústia no teu coração, se há alguma coisa que tem roubado a vida abundante que Jesus veio e conquistou na cruz para nós, saia do seu lugar, venha aqui à frente enquanto cantamos, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora, você que está aqui à frente. O poder da ressurreição está aqui nessa noite. O Cristo ressurreto está aqui através do seu Espírito Santo. Eu queria que rapidamente os pastores que estão aqui só impusessem as mãos sobre as pessoas que aqui estão. Só coloque a sua mão, declare vida. É Jesus colocando as suas mãos sobre você, mandando embora tudo aquilo que não é vida, ou tudo aquilo que está roubando a vida. Então receba em nome de Jesus a vida do Senhor, a alegria do Espírito Santo. Toca, Espírito, com a tua presença poderosa, com a tua unção, com a tua graça. Senhor, vem com teu poder. Levante bem alto as suas mãos e diga comigo, ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, mas o Senhor ressuscitou para a minha vida, para a minha alegria. Em nome de Jesus, todo o meu ser eu coloco nas tuas mãos, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja contigo, e que o poder da ressurreição venha sobre você, sua família, todos os seus, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga assim: Ele ressuscitou. Deus abençoe.